Fala, meus queridos, tudo bem? Tô meio sumido aqui nos vídeos, né? Mas eu não faço vídeo porque eu quero likes, nem porque eu quero seguidores. Eu faço vídeos porque é o tempo de fazer vídeo, é o tempo de falar, é o tempo do que Deus está falando e é dessa forma que eu conduzo o meu chamado. Eu não ando por demanda, eu ando por direção, por luz da palavra. Então deixa eu compartilhar com você aqui uma reflexão. Eu estou no trânsito e acabei de ver um carro. Depois eu vou compartilhar essa foto desse carro para você aqui, onde ele diz o seguinte: um adesivo na traseira do carro. Eu apaguei a placa do carro, tirei o nome que aparece da pessoa ali, porque o objetivo não é atacar pessoas, né? Mas o objetivo é reflexão. E diz assim na frase, no adesivo do carro: seja na chuva, seja no sol, seja no seco, no molhado, alguma coisa assim. Que o Senhor me abençoe e me proteja quando eu estiver acelerando. O que isso quer dizer? Ele está dizendo o seguinte: que Deus me proteja, e o carro dele é um carro rebaixado, que Deus me proteja quando eu estiver acelerando o meu carro. Ou seja, quando eu estiver em alta velocidade, quando eu estiver acima dos limites de segurança permitido e tudo mais. Eu não culpo essa pessoa que colocou esse adesivo, porque Oséias capítulo 4 versículo 6 diz assim, ó: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então eu não culpo essa pessoa, porque o conhecimento que ela tem de Deus é um conhecimento limitado, aonde ela tem Deus como um tutor das suas decisões. Então eu tomo decisão. O que isso quer dizer? Então eu tomo as minhas decisões e Deus se vira para me ajudar. Eu faço as minhas coisas conforme a minha vontade, e se Deus é Deus, Ele se vira para me guardar e para me proteger. Então eu não tenho nenhum compromisso com regras, eu não tenho nenhum compromisso com leis, eu não tenho nenhum compromisso com segurança, nenhum compromisso com aquilo que é correto, com aquilo que é certo, com aquilo que é ético, com aquilo que é moral, e por aí vai. Então eu criei um Deus, eu criei um bezerro de ouro, que ele me serve. Então eu posso fazer o que eu quiser, que ele vai me proteger, que ele vai me guardar. E aí sabe o que acontece? Numa acelerada dessa, a pessoa se envolve num acidente e ela fica talvez com alguma sequela. Automaticamente, a primeira coisa que vai vir na cabeça dela, ou talvez na cabeça daqueles que o amam, vai vir aquela frase tão conhecida no nosso meio: por que Deus permitiu? Entendeu ou não? Então, só que Deus já deixou escrito lá que o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Que conhecimento? O conhecimento de Deus, de quem Deus é, o seu caráter, a sua moral, entendeu ou não? O seu poder, o que Deus gosta, o que Deus não gosta. Então, a gente não conhece Deus e a gente cria um Deus. E eu não culpo esse rapaz, eu não culpo esse jovem. Eu culpo os pregadores de hoje, que criaram um Deus fajuto, criaram um Deus brasileiro que dá jeitinho para tudo. Lembra que na época do auge do futebol a gente teve uma treta entre Brasil e Argentina, porque os argentinos falavam que Deus era argentino, e por isso o Maradona fez um gol com a mão, e foi Deus que ajudou ele. E nós criamos, e os brasileiros diziam que Deus era brasileiro, por isso que a gente ganhou tantas Copas do Mundo. Então a gente cria deuses. E o errado são os pregadores dos dias de hoje, dessa geração, que pregam somente uma parte de Deus, que prega somente um Deus parcial, que na verdade é um Deus que você prega, que o objetivo final é arrebanhar pessoas. O objetivo final são multidões. Porque no dia que você pregar o Deus real,
talvez você não terá tantos seguidores. Talvez você não terá tantos frequentadores. Então, infelizmente, esse é o mal da nossa geração. Só que Jesus também nos orientou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quantos talvez você conhece, porque eu conheço, quantos que se afastaram de Deus, sabe por quê? Porque eles fizeram coisas erradas, e as consequências das coisas erradas vieram sobre eles, e eles culparam a Deus e se frustraram com Deus, e cobraram de Deus uma conta que Deus não tem para pagar. Imputaram em Deus uma dívida que Deus não tem. Então, a minha dica para você hoje: conheça Deus, porque talvez você conheceu um Deus que não existe. Talvez você conhece um Deus que não existe. E talvez por isso que muitas coisas na sua vida têm dado errado, porque você tem colocado expectativa num Deus que não existe. Existe um Deus, o único Deus, e esse Deus não é mistério. Sabe por que não é mistério? Porque Ele deixou escrito, Ele deixou uma carta escrita, para que todos aqueles que leem o conhecem. E Hebreus capítulo 11 diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus o conhece. Então, como é que nós nos aproximamos de Deus? Através das Escrituras Sagradas, através do livro que Ele deixou para nós. Ao ler esse livro, a gente o conhece, e o conhecendo, nós não seremos destruídos. Quantos aí com casamento destruído, vida profissional destruída, família destruída, moral destruída, ética destruída? Sabe por quê? Porque ele confiou num Deus que não existe. E eu deixo eu falar uma coisa para você: Deus não tem compromisso com líderes, Deus não tem compromisso com profetas, Deus tem compromisso com a palavra dele. Então, se um profeta liberou a palavra para você, e com base nessa palavra você tomou decisões e quebrou a cara, não culpe Deus, cobre o profeta, porque ele é falso profeta. Porque Deus não tem compromisso com o profeta, Deus tem compromisso com a palavra dele. Então, se é a palavra de Deus que está te orientando, cai para dentro, porque Deus tem compromisso com a palavra. Agora, se você recebeu uma profecia de uma profetada e quebrou a cara, sinto te dizer, Deus não tem nada a ver com isso. Então, vivemos tempos onde precisamos conhecer a verdade. João fala sobre isso: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade não tem compromisso com a utopia, a verdade não tem compromisso com as fantasias, a verdade é verdade. Então, que Deus nos livre dessa geração de falsos profetas, de falsas religiões, de falsos homens e mulheres. Tá cheio aí de pastor preso, tá na mídia aí, preso por envolvimento com abuso sexual, estupro, com envolvimento com fraude e tudo mais. E aí sabe o que as pessoas fazem? Tá vendo? A religião é um engano. Não. A religião não é um engano. O engano são esses homens. E o engano é você que ouve esses homens e acredita neles. O filtro da sua fé precisa ser as Escrituras Sagradas. Ah, mas eu conheço esse homem de Deus há tanto tempo. Pois é, irmãos. A Bíblia nos ensina que Deus, está lá em Apocalipse, a preocupação de Deus não é o início das coisas. A preocupação de Deus são o fim das coisas. Porque às vezes a pessoa começa com boas intenções, mas ela se desvia no meio do caminho. Ah, eu conheço um homem de Deus há tanto tempo. Pois é, pode ser que ele se desviou. E o filtro da sua vida precisa ser as Escrituras Sagradas. Se esse cara que você conhece há tantos anos está fora das Escrituras, mete o pé daí, querido. Deus não tem compromisso com instituição, Deus não tem compromisso com profetas,
Deus não tem compromisso com pastores, com líderes. Deus não tem compromisso com instituição nenhuma. Deus tem compromisso com a escritura dele, com a palavra dele. E é através da palavra que você vai ser salvo. Então, não estou falando para você que você tem que virar um desigrejado, não, irmão. Estou falando que você tem que abrir os seus olhos. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus abra os nossos olhos nesse tempo. Porque diz a palavra, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Muitos não são todos. Então eu não estou nesse muitos aí. Amém? Deus te abençoe. Um abraço.